Shalom Adonai, a paz e a graça do Senhor sobre sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Aqui quem vos fala é a Bispa Rita Fernandes, da Igreja Batista El Shaddai, no bairro Cruzeiro, Vitória da Conquista, Bahia. É um prazer muito grande poder falar com as irmãs. Me sinto honrada nessa manhã de poder falar do amor de Cristo. Como tema, nós temos aí mãos à obra. Verdadeiramente, nós precisamos colocar a mão na obra de verdade. Mas para falar disso, nós temos que voltar lá atrás e falar da caminhada de um homem que precisou um homem se levantar. Esse homem é o nosso irmão Neemias. Essa mensagem está aí no livro de Neemias 4, versículo 17, que diz: os que estavam edificando o muro, os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma ou a espada. Mas para falar desse assunto, nós temos que voltar lá atrás um pouquinho e lembrar que o nosso irmão Neemias estava num reino, servindo à mesa do rei. Neemias estava vivendo uma vida tranquila e um dia ele encontra alguém lá da cidade dele. E é normal até a gente encontrar assim, uma pessoa da nossa cidade, nossos conhecidos, e perguntar como é que estão. E perguntaram a Neemias. Neemias perguntou a este conhecido como é que estava a cidade. E a Bíblia diz que ele recebeu uma notícia muito ruim. E ele disse: olha, a cidade não está muito bem não, porque o inimigo conseguiu penetrar a cidade. O inimigo conseguiu destruir os muros, destruir as portas, queimar as portas. E agora a nossa cidade está sendo invadida a qualquer hora, a qualquer momento, porque o inimigo entra e sai, abusa das nossas mulheres, mata, destrói, saqueia. E nós estamos vivendo um momento de muita tribulação. Neemias ali se despede dele, vai servir a mesa do rei. E eu creio que quando ele vai dar a taça do rei, o rei olha para ele, conhecendo Neemias, o rei percebe a tristeza no coração de Neemias. E a Bíblia diz que Neemias agora, o rei pergunta para Neemias e Neemias explica para o rei a real situação do seu povo. Neemias se entristece porque ele começa a pensar ali na sua parentela, nos seus amigos, no lugar onde ele nasceu e foi criado. E como um filme passa na mente de Neemias muita coisa, eu acredito. E o rei diz a Neemias que ele deve falar para ele o que ele pode fazer para ajudar. E Neemias vai consultar a Deus e Deus lhe dá a orientação necessária para que ele possa voltar a Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias recebe do rei uma carta, dando a ele livre acesso e também para ele arrecadar toda a ajuda necessária para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias sai com aquela carta e ele sai em direção a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele espera da noite. E sem falar muita coisa com as pessoas ali, de noite ele sai para olhar os muros. E eu acho bem interessante isso, porque ele sai para ver os muros e ele começa agora a analisar a real situação, aonde que ele deve reconstruir, como deve reconstruir. Deus começa a dar estratégia de trabalho para Neemias. E a Bíblia diz que Neemias agora volta, reúne o povo e começa a falar com o povo sobre a reconstrução dos muros. E uma coisa interessante disso, que Neemias pega as pessoas que moram mais perto daquele lugar onde o muro está quebrado, e ele coloca as pessoas ali, a família, aquele povo, para reconstruir. E há uma estratégia de Deus para Neemias que é: os homens devem trabalhar. Uma mão ele trabalha, ele põe na obra, mas a outra ele segura a espada, porque o inimigo pode aparecer durante a reconstrução, e de fato aconteceu
do inimigo querer entrar ali por muitas vezes, mas Deus sempre interviu a favor de Neemias e do povo. E eu quero parar agora e dizer para você que Deus, ele dá estratégia de trabalho para nós. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós entendemos a real situação do nosso povo e que nós nos preocupamos, Deus dá estratégia de trabalho. A Bíblia chega a dizer que grande é a seara e poucos os ceifeiros. Então que nesta manhã, meu querido, minha querida irmã, que você possa colocar a mão na obra, mas sem olhar para trás. O inimigo vai tentar frustrar, vai tentar te parar, vai tentar intervir de várias formas, como foi com Neemias. Mas sempre você deve dizer: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que ter convicção do que Deus tem chamado, da forma que Deus tem te chamado para fazer algo. E fique sabendo uma coisa: cada um trabalha de uma forma diferente, mas todos em benefício, em prol do reino de Deus. Então, minha querida irmã, que Deus te abençoe nesta manhã e essa reflexão, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Um abraço, que Deus abençoe.